Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente está ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Você é nosso convidado a partir de agora para ficar com a gente sabendo um pouco mais sobre uma das áreas de atuação do Senar Mato Grosso, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que faz a diferença do produtor rural, levando conhecimento, levando informação. Quem está comigo hoje, agora, nesse primeiro bloco, é o Armando Urenha, que é o coordenador da ATEG, que é aquele serviço de assistência técnica e gerencial do Senar. É um programa que tem transformado vidas, a gente mostra isso constantemente com muito orgulho aqui de poder levar esse trabalho de vocês. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrone, bom dia a todos. A grande satisfação de estar retornando e dando continuidade no que a gente tem colocado a sementinha nessas propriedades rurais matogrossenses. Exatamente. E quando o Armando se refere a colocar a sementinha, além da informação, ele diz respeito a uma ferramenta que foi disponibilizada, desenvolvida pela equipe do Senar, que já foi apresentada aqui, que é uma ferramenta que ajuda o produtor e os técnicos a identificarem melhor aquelas vacas que podem ser descartadas, ou seja, que não estão apresentando resultados esperados dentro da propriedade. Justamente. É nesse caminho que a gente tem entendido que as vacas precisam ser descartadas, há uma reposição. Esse é um pouquinho do tema que a gente vai trabalhar hoje. Mas quais vacas? Quem são elas? E esse é o material que a gente já implantou. Fizemos um teste com as propriedades que são assistidas pela nossa assistência técnica e a gente vai mostrar um pedacinho do resultado e como foi a aplicação dessa ferramenta. Vamos lá então, vamos começar a apresentação então, muito interessante aí. Então todos vocês sabem, eu coordeno a parte de assistência técnica do Senar, que é mais uma maneira de a gente estar levando o conhecimento a campo para os nossos produtores rurais. O tema de hoje é o descarte de vacas leiteiras. Esse descarte de vacas leiteiras, ele ocorre, a gente sabe, voluntariamente ou involuntariamente. O que é involuntariamente? Por exemplo, quando as vacas estão muito velhas ou quando elas morrem assim por diante. E voluntariamente, quando há necessidade de uma melhoria desse plantel. A ferramenta de hoje vai auxiliar você, vai dar sugestões de quais animais podem ser descartados. Já continuando um programa que nós fizemos em 27 de novembro do ano passado, cujo tema está até no nosso site do Canal Rural, ferramenta ajuda a identificar desempenho de cada animal do rebanho leiteiro. Então, quem tiver curiosidade, basta entrar no site do Canal Rural, www.canalrural.com.br e puxar essa matéria. Naquele momento, nós mostramos que o que precisava ser observado, o que era importante de se analisar dentro de um rebanho leiteiro. Tendo as visões macras que os problemas reprodutivos, a produção, a lactação e a morfologia do animal são características que realmente impedem da continuidade dessa vaca no plantel, porque ela está deixando o animal não se expressar o seu total potencial dentro de animais bons. Então esse animal acaba tendo que ser por descartado. Além desses 5 parâmetros, nós mostramos uma ferramenta onde a gente comentou sobre a necessidade de estar identificando o nome e número do animal, observando o score que esse animal está apresentando, o peso do bezerro quando ele nasce. Quando a gente trabalha também o tamanho dos tetos do animal, a gente está falando de pecuária leiteira, claro, né? A quantidade de células somáticas identificadas nesse animal, quantas vezes, qual que é a recorrência disso. Quando a gente trabalha o número de animais que nascem natimortos ou tem dificuldades de parição, quantos partos esse animal teve, esse é importantíssimo. Se uma vaca de leite necessita de parto para poder produzir leite, então a quantidade de partos que ela tem na sua longevidade é realmente de significância dentro do nosso plantel. O tamanho do nosso úbere, a conformidade desse úbere. Outro item que a gente trabalhou, a habilidade materna. Mais um, que é a idade do animal. A gente sabe que animais acima de 8 anos, então eles diminuem a quantidade de produção de leite. É um item importantíssimo de ser observado. Problemas do casco. Quantas vezes aconteceu? Temperamento do animal. Nós não podemos ficar trabalhando com animais individualmente. A gente tem que trabalhar com o rebanho como um todo, né? Manejos individuais, eles nos dão trabalho. A raça é leiteira, é de corte, ela é mista. Por que está dando leite? Por que não estamos conseguindo produzir leite nesse animal? Números de tetos ativos. Retorno do cio pós-parto. Quanto mais rápido esse cio retornar, melhor para a gente poder estar conduzindo o nosso manejo reprodutivo.
E a repetição desse cio. Se está repetindo várias vezes, esse animal não está enxertando. Então, isso daí pode realmente ocorrer um problema dentro do plantel. E se a lactação ela tem uma longevidade maior durante o período que a vaca está lactando, tá? O intervalo entre partos, quanto mais curto, mais animais e mais lactação. E a produtividade, quantos litros essa vaca nos faz por dia. E aí isso nos remete a uma planilha que a gente tem a numeração desse animal, a classificação que a gente também explicou no programa Vou só fazer anterior. uma recapitulação aqui para quem está nos acompanhando agora e eventualmente não tenha assistido o programa que o Armando se referiu aqui no dia 27 de novembro, ou seja, no fim do ano passado. Esse programa está lá no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural. O Armando já fez a propaganda aqui. Eu estou promovendo o Armando aqui, eu chamei ele de Armando duas vezes, que é o presidente do Senar do Sistema Famato. Mas vamos lá. Essas telas que o Armando mostrou aqui agora, elas retratam exatamente o que o programa mostrou naquela oportunidade, né? Ele detalhou essa ferramenta, os parâmetros que são analisados e o telespectador viu ali que tem várias pontuações ali, né? De acordo com aquelas pontuações é gerado esse número que ele vai explicar agora, vai recapitular agora. Então é muito interessante você que está nos acompanhando, que acompanhe, reveja esse programa para entender de fato como funciona essa ferramenta. Ela é muito interessante e é muito assertiva, né, Armando? Isso que é importante, né? Ela realmente indica o caminho ali na hora de tomar uma decisão muitas vezes difícil na propriedade. Sim, a gente fez essa planilha aqui, o preenchimento dela, ele é feito baseado naqueles parâmetros que está nesse programa anterior. E aí o resultado dela nos traz uma nota para esse animal. Esse animal, por exemplo, ele tem uma nota regular. Esse animal ele não pode permanecer no plantel. Foram preenchendo isso, aí vocês vão ver no programa anterior. Esse outro animal já é um animal bom. Então, a gente fica com ele no plantel, melhora ele e evita que ele entre numa regularidade, que é um animal muito legal. E os animais, conforme as notas que eles tiraram, são animais ideais e eles ficam dentro do plantel. Então a gente mostra individualmente quais são as vacas que a gente sugere, é uma sugestão de descarte. Ou seja, tem situações de vacas individuais que nós vamos mostrar no próximo bloco, que o produtor, se ele conseguir adequar essa vaca, ela pode permanecer no plantel. Então, de repente, uma vaca que é boa, ela pode tornar ideal, e de repente uma vaca que é regular pode se tornar boa. Agora, tem vacas que são regulares que realmente não devem permanecer mais no plantel. Perfeito. Uma indicação, né? Uma indicação do caminho, e aí, claro, a decisão cabe ao produtor, mas é muito importante ter esses parâmetros, conhecer esses parâmetros. O Armando está tratando aqui justamente levando esse conhecimento para propriedades que trabalham com a pecuária leiteira, né? Então, muitas vezes, o animal ali é a grande fonte de renda daquela propriedade e o descarte depende de critérios técnicos. Esse é um caminho muito importante, muito assertivo, volto a dizer, para poder identificar qual animal aí é sugestivo de ser descartado ou não. Sim. Então, assim, por que observar as vacas é importante? As vacas são as ferramentas, as máquinas que transformam todo aquele material vegetal em leite. Então, a gente tem que ter, assim como a gente vai no médico e o médico tem a ficha individual de todos os seus pacientes e ele medica e trata cada paciente com a sua individualidade, com a sua particularidade, num plantel de rebanho leiteiro tem que ser da mesma maneira. Nós temos que ter nós temos que ter fichas individuais de cada vacas, de cada novilha, de cada primíparas, das suas categorias, da sua idade e todos aqueles outros critérios que a gente está explicando agora, que foi tratado no programa anterior. E a gente fez esse programa, esse material, nós implantamos esse projeto a campo. O Andrei vai estar mostrando em quantas vacas foi feito esse levantamento e com certeza a gente consegue indicar o como descartar as vacas. A gente sabe que há necessidade de uma renovação de 20%, 25% dentro de um plantel de vacas. Só que não podemos também renovar isso tudo de uma vez se a gente não entender qual que é a necessidade da propriedade em si. Quais são as condições da propriedade? Por exemplo, se eu o ideal é inserir a reposição dessas vacas 30% de novilhas. Se eu colocar muitas novilhas, muita primíparas, por exemplo, 50%, 50 e poucos por cento, no ano que vem eu vou ter problema reprodutivo, porque a gente sabe que as primíparas, as novilhas, elas podem ser falhas. Então tudo se tem um limite.
Esse limite que é estudado, a gente tem critérios para estar fazendo essa reposição, esse descarte, ele não pode deixar de acompanhar, e aí vem a maior sacada de todas que a gente conseguiu com a implantação dessa planilha, que é respeitar a taxa de renovação, a taxa de descarte de cada propriedade rural assistida por nós. Então não é porque é 25 preconizada por estudos, né? A biologia a gente sabe que não acompanha a matemática. Então a gente vai realmente em animais que são bons e estão legais, principalmente em pequenas propriedades. Então essa taxa de reposição ela acompanha a renovação do plantel, que pode acontecer entre 4 e 5 anos, mas respeitando e não deixando que o produtor fique sem o produto, que é o leite. Perfeito, perfeito. Muito bem explicado. É ideal que se passe essa ferramenta, faça análise em qual frequência dentro da propriedade, Armando? A gente vai fazendo esse levantamento. Hoje nós implantamos em dezembro essa ferramenta, terminou em janeiro. Varia muito conforme a quantidade de animais e conforme a necessidade do produtor. Por exemplo, a cada ciclo reprodutivo. Tem produtor que não faz um IATF ou não faz uma programação reprodutiva. Se fizesse, o ideal seria esse. O legal é, nós fizemos a primeira pegada, foi em lote. Então nós fizemos todo o rebanho. O ideal é que se faça após a cobertura, após a inseminação, ou seja, o primeiro critério é verificar quais vacas estão falhas, quais vacas estão com problemas reprodutivos recorrentes e aliado àqueles outros parâmetros morfológicos e de produção, a gente toma a decisão. Então esse trabalho é contínuo. Ocorreu uma diferença nesse animal, vai lá, faz a anotação na fichinha dele. Se vê que sua produção está caindo ou sua propriedade não está sendo economicamente viável, você verifica qual animal que pode ser substituído. Ótimo. Tá bom? Então, quando fazer? Como eu já disse tudo isso no programa de hoje, quando acontece baixa produção, quando tem problemas com mastite recorrentes, quando acontece distúrbios físicos, ou quebrou um pé, ou está cega de um olho, ou está com câncer no teto e assim por diante, né? Quando tem animais, muito animal no rebanho, a gente não tem condições de alimentar esses animais ou de manejar esses animais dentro da nossa propriedade, ou problemas reprodutivos, isso está claro, né? Ou idade ou repetição de cio, e quando ocorre reprodução no plantel. Que a gente consegue, pelo menos, visualizar que algumas vantagens são direcionadas. Primeiro que você descarta a redução do descarte, você reduz o descarte involuntário. Perfeito. Então você força a sua renovação. Você melhora o manejo reprodutivo, com certeza você vai ter mais bezerros ao ano, tá? Você melhora o manejo sanitário, você evita, você trabalha numa profilaxia de infestação de doenças recorrentes, com certeza maior produção de leite e, consequentemente disso, maior retorno econômico. E aí tem a grande sacada, que é o que a gente sempre ouve, vê, conduz e questiona o produtor. Por que o produtor não está fazendo? É sempre trazido por mim aqui que o produtor de leite, eu adoro isso, ele é um esforçado por natureza. Ele sempre tem a vontade, ele acorda sempre pensando no melhor da propriedade dele. E por que ele não está fazendo? Não é porque ele não quer, é porque ele de repente não sabe como conduzir isso daí. Ou precisa descartar uma quantidade de animais, que é o objetivo do nosso foco do programa de hoje, e não sabe como descartar esses animais. E se souber o como, não sabe quais são elas. Essa ferramenta vem nos trazer quais são esses animais que a gente sugere o descarte e possível renovação. Perfeito. Como o Armando já mencionou, no próximo bloco, a gente vai despedir dele aqui. Quem vai estar aqui com a gente é o André Homero, que é o analista técnico, né, que vai ilustrar para a gente aqui qual foi o balanço, né, já dessas primeiras verificações em loco. Armando, obrigado mais uma vez pela tua presença. Parabéns em nome de todo o time aí da TEG, tá? O trabalho que vocês fazem realmente faz diferença no campo. É muito prazeroso poder trazer essas informações aqui sempre nessa parceria com vocês. Parabéns, excelente dia. Eu que agradeço. Nós estamos expandindo esse ano e o caminho nosso via
municípios são os nossos sindicatos rurais. Perfeito. Obrigado a todos, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Rapidinho a gente está de volta ao vivo aqui de Cuiabá. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre descarte de vacas na pecuária leiteira, né? Vacas leiteiras. Quem já esteve conosco aqui no primeiro bloco foi o Armando Urenha, coordenador, né, da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso, falando de uma ferramenta que foi desenvolvida, já apresentada aqui no programa no fim do ano passado e agora sendo colocada em prática. A gente está colhendo os primeiros resultados desse trabalho muito interessante, que é ajudar o produtor a identificar, né, a encontrar parâmetros para definir aí quais aquelas vacas que podem vir a ser descartadas numa eventual necessidade da propriedade. Nesse segundo bloco, a gente troca o nosso entrevistado. Quem está aqui com a gente agora pela primeira vez é o Andrei Homero, que é analista técnico do Senar Mato Grosso. Primeiramente, Andrei, bom dia, seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas participações suas aqui com a gente. Espero que sim. Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectador do Canal Rural. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como fazer a seleção do descarte desses animais. Para responder essa pergunta, Luiz, primeiramente a gente fez um processamento e análise dos dados obtidos a campo, né, pelos nossos técnicos e dividimos a gestão do descarte de animais em 3 níveis, em 3 etapas. A primeira etapa seria uma visualização geral dos nossos resultados, né? Uma visualização ampla, trazendo aqui indicadores de quantidade, né? Indicadores da amplitude da nota, da pontuação média desses animais avaliados, né? Bem como a distribuição deles nas categorias de análise, né? Regular, bom e ideal. Aqui nessa tela você tem, então, nesse primeiro momento, está aqui, geral são todos os técnicos, aqui, todas as propriedades que foram avaliadas, correto. Animais, a maior, menor nota, para traçar aquela média. Correto. E aqui o parâmetro que indicaria, então, os animais aptos a descarte, aqueles que são ideais, aqueles que são bons aí. Correto, Petrani. Aqui nós temos a indicação de todos os técnicos aplicados até agora, então nós avaliamos 83 propriedades, 1.767 animais, né? Então, a gente pode ver que a média deles está uma média boa, né, 36,91. E aqui nós temos essa visão geral. Novamente, nessa visão geral, só que já com o filtro de um técnico nosso, que é a Renata, que nós trouxemos aqui como exemplo. Também é o mesmo tipo de visão ampla, né? A gente tem um indicador de quantidade dessa avaliação, a amplitude das notas, né, a pontuação média dos animais avaliados, a distribuição, tanto em número, né, quanto em porcentagem aí nesse gráfico, que nos dá essa primeira visão ampla dos resultados. O segundo nível, né, a segunda etapa da análise seria uma análise individual, por produtor. Então, o técnico tem o seu grupo de produtores assistidos. Aqui a gente trouxe um exemplo de um produtor da técnica Renata. E aí a gente consegue também alguns indicadores parecidos com a primeira visão. Também a distribuição desses animais. Só que aqui a gente já começa a olhar os parâmetros do rebanho desse produtor individualmente, né? A média das notas individualmente, então já tendo a primeira noção de como está esse rebanho desse produtor, os pontos fortes e os pontos fracos dele, aqui nas notas, né, nas indicações, para o técnico já ter um embasamento para uma possível intervenção, né? Isso tudo, Andrei, perguntando a parte técnica, ele é gerado automaticamente ou o técnico capta essa informação no campo, repassa até vocês? Como que funciona para ele enxergar esse escopo? É feita a captação desses dados através daquela ferramenta, né, que já foi explicado no programa anterior. E quando vem para a gente faz um processamento aqui para transformar isso no que a gente chama de dashboard, né, de visualização. Perfeito. Então, existe uma etapa de processamento antes, né, para a gente ter esse visual. Resultado. Exatamente. Os dados vêm cru, né, do campo e a gente trata para ter essa visualização dessa maneira, né, para facilitar a nossa gestão do descarte. E o terceiro nível, né, a terceira etapa dessa gestão, seria uma visualização, uma gestão por animal. Então, nós temos aqui o produtor, a técnica Renata, né, que nós estamos trazendo como exemplo, o produtor Rodrigo.
E aqui nós estamos olhando individualmente para um animal desse produtor, para essa vaca mulata que ele chama aí. Aqui nós conseguimos olhar individualmente os pontos fracos e os pontos fortes desse animal, né, para saber como ele se encontra perante os parâmetros e para auxiliar nessa tomada de decisão do descarte dos animais. Juntamente aqui nós já fazemos uma sugestão do descarte desses animais já com base em 2 critérios que a gente tem. Na taxa de reposição, né, que a Armando explicou anteriormente, que ela é preconizada em literatura 25%, e na nota de corte, que ela é feita individualmente pelo produtor, né? Então, é feito um cálculo estatístico em cima das médias das notas desse produtor, e é determinada uma nota de corte. Então, todos os animais que tiverem com a nota no diagnóstico abaixo dessa nota de corte, eles são sugeridos para descarte. Né? Nesse caso aqui, dos 40 animais avaliados, a gente tem ali uma lista com 7 animais aí que seriam aptos ao descarte. Exato. E aí, com o produtor, juntamente com o técnico, ele pode fazer essa avaliação individual do seu animal para a tomada de decisão. Né? Aqui, nesse caso, nós temos um exemplo de um animal que está com uma pontuação muito baixa. Né? Ele está com pontuação 33 e tem vários parâmetros, dos principais parâmetros, que são os 3 primeiros, produtividade média, IEP e duração. Perfeito. Ele já tem notas não muito boas, né? Tanto nos critérios principais como nos critérios secundários. Então, assim, esse provavelmente já seria um animal de descarte mesmo. E eu trago um segundo exemplo de um outro animal que daí poderia ser... A gente pode observar aqui, conforme a nota dele, que ele está com uma nota próxima à média, né? Próxima à nota de corte também. E, assim, ele tem uma boa produtividade, né? Perfeito. E alguns pontos fracos aqui. Então, assim, caberia, nesse caso, ao técnico e ao produtor avaliar, né? Se esse animal realmente pode ser descartado ou se cabe alguma intervenção técnica que pode melhorar esse animal, que pode continuar no rebanho. Obrigado pela sua participação aqui, ilustrando como ferramenta. A gente encerra por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Sexta-feira no Mercado e Companhia, a gente volta a falar sobre esse tema com o Armando Urenha, trazendo mais informações sobre esse tema que é muito bacana. Obrigado, Andrei, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Até semana que vem.